Boa noite, gente. Tudo bem? Como eu combinei com vocês, né? Eu vou fazer a resolução do PET dessa semana. Vamos começar, caso vocês tenham tido alguma dúvida, né? Ou quem não conseguiu fazer porque não foi aula semana passada, ficou meio vago também a matéria, é bom vocês poderem acompanhar. Então, o PET da semana 1 trouxe pra gente os hidrocarbonetos. Os alunos que foram à aula semana passada, eu dei uma anotação para eles sobre os hidrocarbonetos, caso vocês queiram pegar com eles, tá? É uma anotação boa, vocês podem completar por aqui mesmo, ó. Então, o que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto é uma cadeia carbônica, e nessa cadeia carbônica, olha o nome, ó, carbonetos hidro. Então, é uma cadeia composta por hidrogênios e carbonos. A química orgânica é a parte da química que vai estudar essas cadeias carbônicas. Então, essa primeira cadeia que a gente tem aqui, ó, é uma cadeia com 4 carbonos. Só que toda cadeia carbônica, você tem que ver se o seu carbono está estável ou não. Então, para o carbono ficar estável, gente, ele precisa de ter 4 ligações. Ele está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele teria que ter 8. Então, ele precisa de 4 ligações aqui, ó, para ele sair de 4 e atingir esses 8 elétrons na última camada. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que esse primeiro carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação. Se ele está fazendo uma ligação, estão faltando para ele 3, né? Já que ele tem que fazer 4 ligações, estão faltando para ele ali 3. Então, a gente vai completar as ligações desse carbono. Eu vou colocar mais 1, 2, 3. Que aí, dessa forma, esse carbono aqui ficou fazendo 4 ligações. Esse carbono do lado, ele está fazendo uma aqui, 2, tá vendo? Então, faltam 2. Vou colocar 1, 2. Sempre coloca assim, gente, lados opostos, fazendo 90 graus, tá? Esse terceiro carbono está fazendo 1, 2, então faltam 2. E esse último carbono, ele está fazendo uma ligação só. Então, ele faltam 3 para ele ficar com 4. Então, faltam 3 ligações para ele. Você pode escrever isso dessa maneira, lembrando que cada pontinho aqui seria um hidrogênio, você tem que ter isso em mente. Você pode colocar só um risquinho, que já subentende que são hidrogênios. Ou você pode completar colocando hidrogênios mesmo. Por exemplo, ó, eu sei que esse primeiro aqui a gente não colocou 3, então seria CH3. Esse último, a mesma coisa, ó, coloquei 3, então CH3. Tanto faz se o hidrogênio fica na frente ou atrás do carbono, tá? Não tem problema não. Esse carbono do meio, ó, ele fez 2, 1, 2. Então, eu vou colocar aqui H2. E esse aqui também fez 1, 2, H2. Quando a gente faz isso, nós conseguimos formar uma fórmula molecular. O que é essa fórmula molecular, gente? É nada mais, nada menos que o número de carbonos e hidrogênios que você tem, só que sem ser em cadeia, mas como se fosse resumido. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então C4. Hidrogênios, eu tenho 3, 6, 8, 10, então C4H10. Seria a fórmula molecular desse composto que a gente fez. Muito bem, agora cadeias saturadas e insaturadas. Observe esses dois tipos de cadeia que eu vou colocar aqui, ó. Olha isso, gente. Vamos completar com os hidrogênios primeiro, né? Toda vez que tiver uma cadeia carbônica, você tem que verificar se você precisa ou não completar com hidrogênio. Então, vamos começar aqui, ó. Esse primeiro carbono fez uma ligação só, então ele precisa de mais 3. Esse do meio, olha aqui, gente, ele está fazendo 1, 2, 3, então ele precisa só de mais uma, porque aqui na frente ele fez 2 de uma vez, tá vendo? Esse outro carbono fez 1, 2, 3, não precisa de mais uma. E esse último fez 1, faltam 3, né? Então pronto, completei. Esse daqui fez só uma, então eu vou completar com 3. Esse daqui do meio fez 2, então eu vou completar com 2. E esse aqui, o último, fez 1, vou completar com 3. Aqui é a mesma coisa, ó, o primeiro carbono, ele já fez 3 ligações de uma vez, tá vendo? Então, falta só uma para ele. Esse carbono aqui, gente, olha aqui, ele já fez 1, 2, 3, 4.
Esse aqui já está estável, não precisa de ligação nenhuma para eu completar. Esse daqui fez 3, ó. Uma aqui, 2, 3, falta uma. E esse último já tinha feito 2, então ele faltam 2. Agora observe o seguinte. Tá vendo essas duas ligações de uma vez que os carbonos fizeram? A gente chama de ligação dupla. E esse daqui, ó, tá vendo que ele fez 3 de uma vez? A gente chama de ligação tripla. Aqui, ó, ligação dupla de novo. E esse daqui, ele só tinha feito ligações de um em um, tá vendo? Ó? Então, essas ligações aqui nós chamamos de ligações simples. Agora a gente já consegue entender o que é uma cadeia saturada e insaturada. Uma cadeia saturada é uma cadeia que possui apenas ligações simples entre carbonos. E as insaturadas são que possuem ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então, gente, essa daqui, ó, é uma cadeia insaturada. Essa daqui também, ó, é uma cadeia insaturada. Agora, essa última aqui, ó, é uma cadeia saturada. Pronto, gente, agora eu já acho que fica mais fácil da gente conseguir ir para o PET. Só mais uma informação importante, que é aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui rapidinho. Quando a gente tem apenas ligações simples, essas cadeias carbônicas são chamadas de alcanos. Olha aqui, ó, de ligação simples. Quando você tem ligação dupla, são chamadas de alcenos. Ou alquenos, é a mesma coisa. E se tiver ligação tripla, ele vai ser chamada de alcino ou de alquino. Então, alcino se tiver ligação tripla, alceno se tiver dupla e alcano se tiver simples. Muito bem. Desenhe a fórmula estrutural condensada e a fórmula de linha para o alcano com 8 átomos de carbono. Então, vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falou que ele é um alcano, então ele vai ter só ligação simples. Pronto, agora é só a gente completar. Vamos completar com hidrogênio. Vou colocar a de linha primeiro, seriam 3 aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 3. Vou colocar a fórmula agora completando com os hidrogênios sem ser com a linha, escrevendo igual a gente fez, ó. CH3, que eu completei com 3, CH2, 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 vamos conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o último, CH3. Se tivesse te pedido a fórmula molecular, seria C8, que a gente tem 8 carbonos, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18. C8H18 seria a fórmula molecular. Questão 2. Embora tenham a mesma polaridade, fórmula molecular dos hidrocarbonetos metilpropano, que é esse aqui de baixo, ó, e butano, apresentam diferentes valores de temperatura de ebulição. Indica o composto que apresenta o ponto de ebulição mais elevado. O que determina se vai ter ponto de ebulição mais elevado é quem tem maior massa molar. Como que eu olharia essa massa molar? Por exemplo, o carbono, cada carbono tem 14 gramas. E cada hidrogênio tem 1 grama. Então, você ia juntar isso daqui, 14 mais 3, 17, 14 mais 2, 14 mais 2, 14 mais 2. E a gente ia juntar isso tudo depois e ver a massa deles. Só, gente, que essa primeira, na verdade, já tem um errinho, ó, porque tá vendo que esse último carbono, ele tá fazendo uma ligação, ele não pode estar completo com 2 hidrogênios, não, ele teria que ser 3, ó, a apostila. O PET fez errado, tá? Então, aqui é 3, ó, não são 2, não. Então, vamos ver a fórmula molecular disso daqui, ó.
1, 2, 3, 4. Então, C4. E o H tem 3, 5, 7, 10. C4H10. Olha esse de baixo. 1, 2, 3, 4. C4. Olha os hidrogênios. 3, 6, 9, 10. Vendo que é o mesmo elemento, gente? Se eles são o mesmo elemento, nós chamamos eles de isômeros. Os isômeros são elementos que têm a mesma fórmula molecular, só que estão escritos ali de forma diferente, né? Esse aqui tinha uma ramificaçãozinha, que era um carbono para baixo. Esse aqui tinha uma cadeia toda reta, né? Toda retinha de linha. Então, gente, nesse caso, como eles têm a massa molar igual, a gente vai ter que olhar outra situação. O que tiver menos ramificação é o que tem o maior ponto de ebulição. Então, essa primeira cadeia, ó, ela é mais reta. Como ela é retinha e a outra tem esse puxadinho aqui para baixo, ó, que é o que eu chamo de ramificação, essa primeira, então, é a que tem maior ponto de ebulição. Então, essa é a resposta, tá, gente? A primeira, que eles são isômeros. E como eles são isômeros, o que vai manter é o que tem menos ramificação. Muito bem, gente, vamos para a próxima. A síntese da ureia a partir do cianeto de amônio como reagente, segundo a equação a seguir desenvolvida por Euler, em 1828, foi um marco na história da química. Por quê? Gente, foi a primeira síntese realizada em laboratório. Vou explicar bem rapidinho isso aqui. A ureia era obtida somente a partir de urina, que é um composto orgânico, né? Então, eles achavam que a ureia só poderia ser obtida a partir de compostos orgânicos, quando, na verdade, esse cientista descobriu que ela poderia ser feita em laboratório a partir de compostos inorgânicos. Então, por isso, é porque foi a primeira síntese realizada em laboratórios. Ok, gente, número 4. O hidrocarboneto de fórmula HC-CH pertence à série dos alcinos. Olha aqui, ó, ele tem uma tripla ligação. Gente, essa daqui, a número 3, foi a primeira síntese realizada em laboratórios. Provocou a possibilidade de se sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Essa letra C aqui também tá certa, gente. Quando vocês forem fazer essa número 3, deixa ela em aberto, que eu vou verificar essa questão e falo com vocês, tá? Eu mando um áudio no grupo falando melhor sobre ela. Só um minutinho, tá? Aqui, ó, então tá aqui a resolução do PET todo. Aí daqui a pouco eu falo com vocês a respeito dessa questão número 3, tá bom? Aí vocês podem já copiar, já deixar tudo aí pronto e enviar a atividade lá. Boa noite.